Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 20 de março de 2025, uma quinta-feira, não tão quente, mas 26 graus nesse momento, mas ela deve chegar aos 29 hoje, no meio do dia, tá? Nós tivemos logo pela manhã 19 graus, e agora tá nubloso, e tá bem nublosa amanhã aqui em Ribeirão Preto, e a possibilidade de chuva é de 10% somente, tá? Mas a umidade relativa do ar está em 60%. Então tá bem bacana, mas não se engane não, porque ela vai cair. A umidade vai cair bastante daqui a pouco. Mas, passando daqui para poder agradecer a todos vocês que oraram, né? Nós estamos aí no tempo de oração e o Tiago já está em casa, a Lohane já está em casa, e aqueles que estavam precisando de oração, o tio do Fabiano também já está se recuperando fora do ambiente hospitalar. Então está tudo se encaminhando aí, graças a Deus. Então vamos continuar orando uns pelos outros e pedindo para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós. Hoje pela manhã nós já estamos no horário, no verão, né? Ou no outono, né? Deixamos o verão para trás. O outono começou hoje no hemisfério sul, dia 20 de março de 2025, às 6 horas e 1 minuto. E vai terminar no dia 20 de junho de 2025, às 23 horas e 42 minutos, horário de Brasília, tá? Então, hoje nós já estamos no horário de outono, já é outono, tá? Já é estação, é isso mesmo, estação, a estação hoje já é outono, nós já estamos no outono brasileiro aqui no sudeste do Brasil, região sudeste do Brasil, norte do estado de São Paulo, é a cidade de Ribeirão Preto, nós já estamos no outono, nós estamos aí no outono, e o outono, segundo os meteorologistas, irá até o dia 20 de junho de 2025, às 11 horas e 42 minutos da noite, tá? Então é 23 e 42, horário de verão, horário de Brasília. Por que eu estou falando verão, hein? Verão foi tão quente, né? Mas estamos aí, bem-vindo ao outono, nós já estamos nessa estação, que é uma estação de transição entre o calor do verão e o frio do inverno. Deve ser assim, né? Cheio de altos e baixos. É isso que se chama outono. E daqui a pouco nós estaremos aí também já recebendo o inverno brasileiro no dia 20 de junho de 2025, às 23 horas e 42 minutos. O inverno está aí, já está chegando. Uns 90 dias aí, 92 dias, nós teremos já o inverno no hemisfério sul. Aqui nós estamos no Brasil e na região sudeste do Brasil tem essas características mesmo. Dado o recado, né? Dado o recado do outono aí, nós vamos para os avisos. Nós temos alguns avisos que a gente sempre dá aqui. E o aviso de hoje não é diferente do de ontem. Escorpiões, mosquito Aedes aegypti e caminhadas ao ar livre entre 10 e 16 horas não devem ser feitas, mas a limpeza do seu quintal deve ser feita para que não tenha escorpião, para que não tenha mosquito Aedes aegypti e que você possa ficar livre dessas duas situações, ser picado pelo escorpião e também ser picado pelo mosquito Aedes aegypti, que pode te causar uma dengue, uma zika, chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te levar a óbito, ela pode te matar. Então, antes que o mosquito te mate, esse rajadinho aí, o Aedes aegypti, mata mosquito, é mais fácil. E aí você evita de ter que passar pelo constrangimento de ir para um posto de saúde e aí ficar naquela situação, estou com dengue, e aí a pessoa manda alguém das zoonoses na sua casa, chega lá, tá cheio de criador do mosquito. Se você não é de Ribeirão, cuida também do seu quintal, tá? Cuida aí da sua área, não deixa que isso aconteça, tá? No seu município não está tendo infestação? Dá graças a Deus e continua limpando, tá? Porque se bobear, esse mosquito tá para todo lado
ele é rajadinho, ele é perturbador e ele vem trazendo zika, dengue, chikungunya, um monte de coisa. Essa mosquita é complicada, tá bom? Dado esses recados, que você não faça, tá? Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas para não pegar uma insolação nem uma desidratação, tá bom? Tá dado um recado, né? Não precisa ser muito. Todo dia a gente tá falando, se quiser continuar, fazer o quê? O versículo de hoje, ou o tema da mensagem de hoje ainda continua, de conexão, né? Então, é a terceira mensagem dessa situação de conexão, e ela diz que frutificação sobrenatural tem aqueles que estão conectados. Então, quando você vê alguém frutificando sobrenaturalmente, acima da média, ou que você está produzindo muito mais, pode saber, está ligado, está conectado em Jesus, porque nós estamos naquela situação do versículo de ontem. O versículo não vai mudar, esse versículo de João no capítulo 15, versículo 5, não vai mudar. Isso. Eu sou, pelo menos decorou um versículo, né? Eu sou a videira, e vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, conexão, presta atenção, quando tem a conexão, dá fruto. E aí ele fala, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Seria mais ou menos que um galho voando sem ter produção alguma, sabe? Então, conexão, que é aquilo que nós estamos falando, o mundo está conectado, muito conectado, e conectado entre pessoas em todo mundo. Está aí a imagem do fundo, eu gostei bastante dessa imagem. E a conexão vital, encontrando um propósito e poder em Cristo num mundo desconectado. Mas como que está desconectado? Está aí todo esse monte de faixas aí, um monte de círculos, um monte de setinhas aí dizendo que estão conectados aqui na horizontal, mas com os céus não. Desconectados totalmente. O mundo está desconectado de Cristo, está desconectado de Deus. É simples, é só você olhar e ver o que é que está acontecendo nesse ano de 2025, nesse momento aí, em março de 2025, mais precisamente nesse dia 20 de março de 2025. Dá uma olhadinha, você vai ver que tem muitas coisas que não tem identidades autênticas, não tem ninguém ligado na videira e que seja um ramo ligado e que também a videira esteja ligado com ele e que esteja inerte, esteja morto. Não tem. Tem quem está ligado na videira e é um ramo, está totalmente produzindo. Dependência radical de quem é a fonte do poder, né? Jesus. Isso, vocês estão afiadíssimos em João 15,5, né? Dependência radical da fonte do poder que é Jesus. E mais uma coisa hoje, olha aqui, evidência de conexão. Essa evidência de conexão é simples. Qual é a evidência de conexão de um cristão, de um verdadeiro cristão? Ele está totalmente ligado, ele tem fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, e que a carta de Paulo aos Gálatas está dizendo no capítulo 5, versículo 22 e o 23, né? Que contra essas coisas não há lei. Percebe? Que não há alguém ligando, olha, estou aqui, eu estou brigando aqui porque estou sendo muito amado. Não tem. Olha, estou aqui ligando para vocês ou para poder reclamar que tem muita alegria no ar. Já viu alguém reclamar? Tem muita gente alegre, tem alguma coisa errada aqui, tem muita gente alegre. Você já viu? Não? Já viu alguém ligando para a polícia e dizer assim, ó, tem alguma coisa errada. Nós estamos todos em paz, nós estamos aqui numa tranquilidade, está tudo certo. Então estou ligando para vocês para poder comunicar isso, para vocês mandarem uma viatura aqui para ver o porquê que é que está em paz. Já viu isso? Não? É porque contra essas coisas não há lei. Não adianta chamar a polícia para poder dizer, olha,
Estou ligando porque não tem briga, porque não tem som alto, porque não tem discussão, porque não tem guerra aqui entre pessoas, porque não tem nada. Estou ligando só para poder informar isso, para vocês mandarem uma viatura aqui para ver o que está acontecendo. Se fosse ver na realidade, no mundo que está desconectado de Deus, essa deveria ser a realidade daqueles que estão vendo o mundo desabando, a situação cada dia complicando mais, né? Mas não é. Quando está tudo em paz, ninguém vai perturbar a polícia, sabe? Ninguém vai lá na delegacia dizer, olha, eu vim aqui porque eu fiquei fora 4 dias da minha casa e eu fui viajar e quando eu voltei a minha casa estava intacta, não tinha nada, não mexeram em nada, não roubaram nada. Você já viu alguém fazer isso? Não faz. É por isso. Porque quando está tudo certo, está tudo andando no normal, que é uma alegria duradoura que vem diretamente de Deus, as pessoas ficam totalmente tranquilas. É o fruto do Espírito. Mas tem mais uma coisa que precisa acontecer. Fruto do Espírito não é somente isso daí. Precisa ser um fruto transformador. Um discípulo, ele transforma o lugar aonde ele chega. As pessoas tornam-se discípulos de Jesus e elas mudam também, elas passam a ser felizes, alegres, com paz e vivendo uma vida digna e reta diante de Deus. Então, por isso que lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz assim, ide e fazei discípulos. Discípulos de Jesus, não é discípulos de placa, não é discípulos de pastor, ou de apóstolo, de reverendo, sei lá o que. Não é. É discípulos de Jesus. Ide e fazei discípulos. Esse foi o mandamento de Jesus. Esse desafio, ele tem horas que me chama a atenção, porque tem muita gente, influenciador digital. Eu não consigo ser influenciador digital. Eu preciso ter um testemunho autêntico e toda hora que eu encontrar com alguém, eu poder testemunhar para ela, sabe? Um testemunho autêntico. Não é desses de influenciadores que estão aqui. Nesse momento eu estou falando com vocês, mas muitos de vocês me conhecem pessoalmente. Vocês me conhecem, sabem quem eu sou, sabem onde eu estou, sabem o que eu estou fazendo, sabem por onde eu ando, né? Então, esses influenciadores digitais, você não sabe nada. Ele entra ali, ele influencia algumas coisas, influencia uma massa de pessoas e depois ele sai. E aí ele continua fazendo aquilo? Não, são só influenciadores. São só influenciadores digitais. E o desafio atual é um testemunho autêntico. Não um testemunho de influência digital. Que de uma hora para outra ele sai da frente da telinha aqui, sai da frente da câmera de filmagem aqui e aí muda tudo. Uma outra coisa, conexão com Deus direto e essa frutificação sobrenatural, ela parte de uma unidade na diversidade. Por quê? Porque tem um só corpo e um só espírito. É o que está em Efésios no capítulo 4, versículo 4. Existe um só corpo, há um só corpo e um só espírito. E nesse cenário que nós estamos vendo aí, principalmente no Brasil, e não diferente em Ribeirão Preto, o atual prefeito, ele ganhou as eleições por menos de 900 votos, 800 e alguma coisa. E aí você para e começa a pensar, polarizações. Dizem que agora vão administrar, vão governar para todos, porque uma cidade estava totalmente dividida, polarizada. E essa polarização, quando entra o cenário político, ele afasta a comunhão entre os cristãos. Então, essa polarização política tem afastado muitos cristãos, porque eles acabam se esquecendo que são corpo, e são um só corpo e um só espírito. Dá uma olhadinha lá em Efésios no capítulo 4, versículo 4. Aliás, o desafio hoje é leia Efésios 4 e 4. E aí também tem aquela situação, tá bom, me conduzi tranquilo,
frutifiquei, mostrei o fruto do Espírito, que é alegria, amor, paz, mansidão, tudo, deu tudo certo, discipulei pessoas, e através da minha vida foram transformadas muitas pessoas, e aí eu também estou unido na diversidade com muitas pessoas. Aí vem aquela situação assim, e o que aconteceu? Simples, deixou um legado eterno. Lá na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 2, versículo 17. No capítulo 2, versículo 17 diz assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa um legado. Aquele que faz a vontade de Deus deixa um legado. Que coisa melhor do que isso? Então existem obras artísticas, existem obras que são efêmeras, obras que não vai para lugar nenhum e acabam não te dando tesouro algum no céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus, além de ele ter um tesouro no céu, ele permanece para sempre. Tá bom? Então, dado esse recado, eu quero convidar você para poder amanhã voltar e ouvir a respeito, é a quarta mensagem dessa série, né? A respeito do desafio da conexão. Existe um desafio. Essa tal de conexão digital, ela pega quase todo mundo. Mas a conexão a conexão espiritual, a conexão com Deus, a conexão divina, ela precisa, é necessário que ela pegue todos. E aí, vamos falar a respeito da situação, dos desafios da conexão. Desafio da conexão. Perseguição e fidelidade. Muitas pessoas ficam, se o mundo está nos odiando. Não, calma aí, vamos devagar. Tem alguma coisa errada aí. A censura que estamos enfrentando nesses dias, que é a censura moderna, ela cancela muitas culturas, e por causa dos valores cristãos. Então, eu acho que está lá em João, no capítulo 15, versículo 18. Nesse mesmo capítulo que a gente está lendo aí, está escrito lá a respeito dessa hostilidade contra o Evangelho, e não é contra pessoas, é contra o Evangelho mesmo. E aí nós paramos e começamos a pensar até onde eles vão com essa situação, até onde vai Deus permitir que eles façam ou tomem essa posição, esse posicionamento nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, tá bom? Então, falado isso, eu quero convidar você, você que já tem aí a sua listinha, pega aí. Se você não tem a sua lista de pessoas por quem você ora, comece orando hoje comigo, né? E amanhã você já tem em mãos, mesmo que seja uma relação feita à mão mesmo, né? Caneta, lápis aí, escreve num papel aquilo que está precisando, porque aí na hora da oração nós nos juntamos aqui e fazemos uma oração para que Deus atenda os nossos pedidos, para que Deus saiba o que é que nós estamos esperando, né? E que o mundo espiritual também ouça o que é que nós estamos esperando, porque esse pedido a Deus é uma ordem no mundo espiritual, e o diabo escuta, sabe? O inimigo de nossas almas, ele escuta. Então, quando você pede perdão dos seus pecados em oração, o diabo escuta. Ele pecou, mas agora está pedindo perdão. E aí, se Deus perdoar, acabou. Não tem o que fazer. Percebe? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por todos vocês que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e que querem frutificar sobrenaturalmente. Frutificar, ganhar pessoas, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual você foi chamado. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto vai permanecer eternamente. O nosso fruto vai permanecer eternamente. Lá na eternidade, nós vamos ver pessoas que nós estivemos perto,
para quem nós pregamos a palavra, para quem nós falamos de Jesus e que agora estarão no céu juntamente com a gente, tá bom? Dado esse recado, isso, frutificação sobrenatural. Essa é uma das evidências de que a pessoa está em conexão direta com Deus, em conexão direta com Jesus Cristo. Isso, porque Ele, aí nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, frutificação é uma evidência clara de que você está enxertado em Deus. Beleza? Eu tenho 30 minutos, mas vamos fazer com menos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado. Nós oramos nesse momento por todos aqueles e aquelas que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã. Aqueles que estão retornando para o caminho, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz, o teu abraço, o teu afago a essas pessoas, recebendo-as de volta e perdoando os seus pecados, que seja isso que aconteça neste momento sobre a vida de cada uma delas, que elas se sintam abraçadas, amparadas, acolhidas, que todos aqueles que estão chegando, e é a primeira vez que estão chegando, ouvindo o Evangelho, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles também. Escreve o nome de cada um desses nossos irmãos que agora estão recebendo a palavra do Senhor, recebendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, e que nesse momento elas possam ter uma bênção especial e que tudo aquilo que elas intentarem fazer esteja em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida delas, que o Senhor possa fazer, que o Senhor faça acontecer nesse momento na vida de cada uma delas. Eu oro com perdão dos nossos pecados, com perdão dos pecados de cada um deles. Nesse momento, aqueles que estão arrependidos, voltando, aqueles que estão pedindo para que o Senhor escreva o nome no livro da vida e perdoe os seus pecados, nós oramos juntamente com eles, e aqui existe realmente um pedido nosso para que o Senhor os aceite de volta e faça com eles uma aliança eterna e que eles possam morar no céu juntamente conosco. Eu oro nesse momento por todos aqueles que são amigos, famílias, que estão enlutados, padecendo a dor do luto e ainda estão entristecidos pela falta, pela perca, pela ausência dessas pessoas. Que o Senhor possa abençoar, acalentar o coração de cada uma delas e que o Senhor, nesse momento, possa trazer o consolo necessário para que possam viver esse tempo de dor, sim, mas que possam viver agradecendo pelo tempo que estiveram juntos. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson. Eu oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pelas famílias. Eu oro pelo Fabiano e o seu tio, que devem estar lá em São Paulo ou já em Ribeirão Preto. Ainda não tem a notícia, mas o Senhor sabe e conhece aonde eles estão. Continua com suas mãos estendidas sobre a vida deles. Oro pela Dona Neia e seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, pela avó Neuza, a sua filha Sandra, pelo Pedro e o Vitor, que são netos da avó Neuza, filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessa família. Oramos pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, as crianças, jovens e adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas creches. Coloque as suas mãos sobre a vida de cada uma delas, abra a mente e o coração de cada uma delas, para que possam receber aquilo que é necessário para se tornarem homens e mulheres do bem, num país que está tão necessitado de homens e mulheres que tenham esta característica, o bem fazer sobre esta nação. Oramos também pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa, mas estão debaixo de cuidados de cuidadores, de familiares. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles. Oro também por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda. Que o Senhor repreenda. Em nome de Jesus nós repreendemos todos os inimigos dessas pessoas. Repreendemos
todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Repreendemos todo espírito de opressão, de possessão, de depressão, de posse sobre a vida delas, que não seja o Espírito Santo de Deus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem autorização para aparecer na vida dessas pessoas, para atuar na vida dessas pessoas, para oprimir, para deprimir, para possuir. Você não tem autorização, nós te repreendemos em nome de Jesus. E os empregadores, empregados e aqueles que estão desempregados, nós oramos por todos, para que o Senhor abra uma porta de emprego aos desempregados, que aqueles que são empregados, que valorizem o emprego que têm e que sejam valorizados pelos empregadores em fazerem aquilo que eles estão fazendo, o serviço que eles estão fazendo, a função que eles estão desempenhando, aquilo que eles estão fazendo que dê lucro para essa empresa e que essa empresa, esses empregadores, esses empresários e empreendedores possam reconhecer que esses empregados são de essencial necessidade sobre a vida desta empresa e que possam ter ganhos muito além daquilo que eles pediram ou pensaram em um tempo atrás. Que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida deles, fazendo o melhor sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, até amanhã, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus. Sexta-feira vai ser uma sexta-feira abençoada. E eu quero convidar você para poder estar falando comigo ou pensando comigo em perseguição e fidelidade, que é a quarta, né? É a quarta mensagem dessa série. E ela fecha com 5 no sábado, se Deus assim permitir, tá bom? Perseguição e fidelidade, os desafios da conexão, tá bom? Deus abençoe. Uma grande quinta-feira para todos vocês. Fiquem em paz com Deus.